Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest. Estamos aqui para fazer o primeiro podcast de crédito de 2020. Tudo bem, Laurence? Tudo bem, bom dia pessoal. Dispensa a apresentação, Laurence Mello, nosso gestor responsável pelas estratégias de crédito. E aí, um mês de janeiro construtivo. Sim, isso é legal, né? Eu acho que vem em linha com o que a gente foi construindo e foi relatando para os nossos investidores ao longo do último trimestre de 2019. Aconteceu uma desancoragem de preço, a gente mostrou, explicou por que o processo aconteceu, como ele aconteceria no seu todo e, terminado esse processo, como é que começariam a ser o resultado dos fundos. Então a gente já começou a observar isso. Não conseguimos precisar a data muito certa, se era dezembro, janeiro ou fevereiro, ou se seria um pouco em cada mês. O que a gente viu? Dezembro, uma estabilização, e já boa parte do fenômeno de volta, né? É aquele efeito do estilingue, a corda vai para um lado, depois ela volta de maneira forte para o outro, acontecendo em janeiro. Então até em linha como a gente foi esperando que acontecesse usando da boa prática. Sim, fomos dando esse guidance. E aí em fevereiro também a coisa está acontecendo um pouco em linha com o que veio acontecendo em janeiro. Quer dizer, então ficamos felizes pelo resultado, a oportunidade gerada para quem investiu nesse período e acreditou no que a gente trouxe de tese de investimento, e para aqueles que continuaram também, que aceitaram o que a gente vinha explicando e a maneira que a gente conduz o fundo, né? E os fundos de crédito mostrando também sua virtude no mês que teve incêndio na Austrália, ainda a guerra comercial que passou ao longo do mês, coronavírus. Todo mundo já esqueceu até lá do Irã e Estados Unidos no início do mês, parece. Sim, que foi o ataque que matou o Soleimani. Exatamente. Então, assim, foi mostrando que numa carteira bem diversificada, você tem que ter alocação em CDI, tem espaço, alguns fundos conseguem atribuir um bom alfa, e que fazendo o trabalho de casa bem direitinho, o investidor vai sair feliz, né? E dá para dizer que esse não foi uma crise de crédito, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, não vamos voltar no tema. Empresas sólidas com rentabilidades, forte geração de caixa, fundamentos macro bons, não existe crise de crédito. Mas esse mismatch, esse desequilíbrio entre oferta e demanda por fundos, pode-se dizer que já passou, né? Sim, eu vejo que sim. Essa acomodação e o que é difícil fazer isso porque você não tem estatísticas perfeitas com tudo que acontece, são informações internas que elas não são consolidadas em nenhum lugar, do que a gente percebe esse equilíbrio entre oferta e demanda, aplicação e resgate nos fundos normalizou, de tal modo que o mercado está muito mais funcional e todo mundo consegue olhar para frente e colocar a máquina para trabalhar, né? Eu vou dar um exemplo, acho que depois a gente tem que realmente falar com mais destaque do Altro, que eu acho que é um case especial, mas vou dar um exemplo do Azequest Lute. Depois de 2 meses, principalmente outubro e novembro complicados, o fundo foi bem em dezembro, bem que eu digo acima do benchmark, e em janeiro já teve um resultado bem acima da nossa expectativa, 123% do CDI. Fica assim para o cliente uma mensagem, né, de que uma gestão responsável, que tem um nível de caixa elevado, o fundo trabalhou aí com entre 35% e 40% de caixa. Quando diz caixa, estamos dizendo caixa e títulos públicos o tempo todo. Você realmente, duration curto, relativamente curto, você pode realmente, investidor, ter a tranquilidade de estar nesse tipo de produto, porque esses movimentos de mercado acabam sendo rápidos e você tem a oportunidade depois de buscar a recuperação dos preços, né? Perfeito o teu ponto. O Lute é um fundo que em dezembro fez 4 anos, né? Em 48 meses, você teve 2 meses com uma anomalia que a gente nunca tinha visto antes. Mesmo com essa anomalia, teve uma preservação de capital. Você não viu cota negativa. Você não viu cota negativa. O que a gente está discutindo aqui é uma referência do CDI, que ele descolou um pouco e que a gente enxerga que no curtíssimo prazo ele já cola para essa referência de novo, e quando você vê no longo prazo ele está acima dessa referência e vai continuar acima, porque a gente entende que
qual a gestão que a gente está fazendo, a não ser que aconteçam, esqueci o nome quando você fala, pratos inesperados, coisas que não podem ser, exatamente, não podem ser mapeadas por um gestor, catástrofes, né? Quando acontece alguma catástrofe, não pode ser mapeada, aí você tem um descolamento e que mesmo assim, nosso entendimento é que isso vai performar muito melhor do que os ativos de risco. Você quando tinha em 2008 um CD, que é um CDB lá fora, da Merrill Lynch ou do Lehman Brothers, você achava que tinha um título muito seguro. E acabou que esses dois bancos, a Merrill foi absorvida pelo Bank of America e a Lehman Brothers simplesmente quebrou. O que eu quero dizer é que você está num produto concentrado em um único ativo, você acaba podendo ter muito mais risco se aquele ativo for mal. Então, fundos como os nossos, que têm uma carteira pulverizada, reduzem, né, Laurence, muito o risco que o cliente acaba incorrendo. Acho que esses movimentos de outubro e novembro acabam sendo bons para sacudir um pouco o passivo para o cara que ele foi educativo para todo mundo. Sair, né? Ele foi educativo para todo mundo e até para, de repente, como a gente não controla a cadeia toda, muitas vezes na ponta final do cliente chega uma mensagem que é risco zero. Não existe nada risco zero. Nascer já coloca algum risco nessa vida. Exato. Então, o que é importante fazer é o seguinte: no que der para a gente deixar mais confortável, redondinho e seguro, nós vamos fazer. Mas risco zero não existe. Estão lá e você tem uma volatilidadezinha, que foi realmente o que aconteceu, e o dinheiro do investidor está protegido. Vamos falar do alto? Esse a gente merece falar, né? 139% do CDI no mês. É até ruim ainda estar atrelado ao CDI, mas acho que isso está muito na cabeça do investidor. Acho que tem um excesso de retorno aí fabuloso para o que o fundo se propõe. O Altro acho que é o que a gente mais gosta de fazer aqui, porque você tem várias lagoas para pescar e cada hora vai ter mais peixe numa do que a outra e um peixe mais gordinho. E é essa que o Altro permite. Você tá ali trabalhando vários mercados diferentes, várias estratégias, e você consegue gerar alfa. Essa que é a grande importância. Muitas vezes o fundo de crédito, para quem não conhece, você tem um carrego, você pega um ativo, prevê quanto ele vai dar e o fundo vai dando esse resultado. Adianta um pouquinho, atrasa um pouquinho, mas dá aquele resultado. O Altro, ele tem uma gestão que se aproxima do que acontece no mundo de ações e de multimercado. Você compra uma coisa, vende, você tem um giro na carteira muito maior, que fez que mesmo com esse evento que deu um tropeço em muita gente da indústria no final do ano passado, o Altro, nos meses ele teve um rendimento abaixo do esperado, mas mesmo assim ele fechou o ano em linha com o que é a proposta dele comercial e já volta acelerando muito na frente dos outros. Então, assim, se tem um lugar agora para ter o dinheiro que está em CDI e você não precisa de uma liquidez pronta de D1, mas uma liquidez de médio prazo, que é o caso do Altro D45, esse é o lugar. É onde você vai ter a melhor rentabilidade e com uma segurança de crédito muito, muito forte, principalmente comparado com os PIAs que existem no mercado. Lembrando ao investidor que o Altro acaba investindo basicamente nos mesmos ativos do LUT. O que muda é a concentração e uma gestão mais ativa, né? Exatamente, exatamente. O fundo permanece aberto. O fundo permanece aberto. O ambiente de compra de ativo para o fundo está saudável. A gente tem spreads bem interessantes. Entendemos que vai continuar por um tempo. Então, o que eu estou falando com isso? Que aquela pessoa que entrar, ele vai ter certeza que eu vou ter uma carteira não só boa agora, como eu vou conseguir fazer a manutenção dessa qualidade de rentabilidade da carteira. Bom, gente, isso aqui, mais convicção que isso, não tem. Então, acho que é um momento interessante de investir. Olhem para o Altro. É um produto que ficou mais de um ano fechado. Então, aproveitar esse momento de mercado que te permite ter uma rentabilidade consistente com um risco associado muito baixo. Isso aí, Laurence. Acho que a mensagem está dada. Esperamos vocês. Gente, é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, até o mês que vem.